Fala pessoal do canal Retro Jobas, e aí pessoal, beleza? Jobas aqui na área de novo para mais um vídeo do canal Retro Jobas. E hoje, sexta-feira 13, a gente não podia deixar passar essa data em branco, mas a gente não vai trazer um conteúdo de terror aqui pro canal não. Na verdade eu vou fazer o seguinte: sexta-feira 13 vamos falar de Tokusatsu, porque eu vou passar para vocês nessa sexta-feira 13 as 13 melhores estreias, os 13 melhores primeiros episódios do Tokusatsu. Vou soltar a nossa listinha depois da vinheta aí. É isso aí pessoal, então eu vou começar a trazer mais vídeos de listas aqui pro canal, né? Lista aí dos melhores atores, melhores atrizes, melhores episódios, melhores momentos. Vamos começar a fazer esse exercício legal, bacana de listas aqui no canal. E eu vou pedir para você, antes do nosso vídeo, você deixar um curtir aí no nosso vídeo, seguir a gente nas nossas redes sociais aí, RetroJobas no Facebook e @RetroJobas no Instagram, e assinar o nosso canal, inscrever no nosso canal e tocar no sininho lá para você receber sempre as nossas notificações. Como eu comentei hoje sexta-feira 13, eu não quis trazer um conteúdo de terror aqui hoje no canal, porque de repente eu posso preparar isso daí mais pro final de semana, né? E eu queria trazer algo mais relacionado ao Tokusatsu mesmo, algo mais feliz, mais bacana. E vamos utilizar o número 13 então para fazer uma lista. Eu vou trazer para vocês aqui os 13 melhores episódios de estreia de Tokusatsu. Então vamos começar da ordem inversa, do número 13 até o número 1. No número 13 eu vou colocar aqui com vocês, pessoal, National Kid, com o episódio aí da invasão dos discos voadores. Na verdade é o episódio de estreia que começa aí o arco dos Incas Venusianos. E esse episódio é bacana, pessoal, porque é o episódio que a gente vê aí a abertura, a estreia do arco dos Incas Venusianos aí dentro do National Kid. Porque se a gente for reparar bem, o National Kid ele tem mais ou menos uns 4, 5 arcos principais de histórias dentro da sua série, e aí dentro desses arcos que tem o desenrolar dos episódios. Mas esse episódio é muito bacana, pessoal, tem muito de ficção científica, principalmente a ficção científica que era explorada nas séries americanas dos anos 60, super famosas. Então isso tem muita inspiração no National Kid. A cena de luta deles ali naquele campo aberto no parque do National Kid com os Incas Venusianos é impagável, é tipo histórica, é sensacional. Então a gente coloca aí na 13ª colocação National Kid com o episódio dele de estreia. E o 12º episódio aqui na nossa lista é o episódio de estreia de Jiraiya, mano. Eu coloco o Jiraiya aqui nessa posição porque a série é uma série muito boa, pessoal, uma série que, além de ser uma série diferenciada dentro do segmento Metal Heroes, é uma série de Tokusatsu que a gente traz um herói um pouco mais pé no chão, um pouco mais calcado com a realidade. Mas o episódio de estreia do Jiraiya ele não é tão emocionante quanto a série inteira é, né? Jiraiya ele tem raríssimos momentos de monotonia na série, vamos dizer assim, de momentos assim chatos, tediosos na série. Mas o primeiro episódio de Jiraiya ele é bem ok, ele não é um episódio tão acima na média quanto quase todos os outros episódios da série são. Então por isso que eu coloco aí o episódio de estreia de Jiraiya nessa posição um pouco mais abaixo, em 12º lugar. Já em 11º lugar eu coloco o Inspector com seu episódio de estreia, que poderia muito bem estar figurando lá nas primeiras posições, o primeiro episódio de Inspector, se não tivesse, vamos dizer assim, uma intenção meio que forçada de forçar um quê de comédia no primeiro episódio. A história é muito boa, que a gente acompanha nesse primeiro episódio de Inspector, mas eles procuram forçar muito a questão da comédia com os outros parceiros ali do Fire, né? No caso, os outros dois robôs que
que completam ali a equipe, fazendo piadinhas fora de área e muita coisa forçada, pessoal. Toda vez que eles vão falar, parece que eles têm que colocar uma piada no meio e acaba deixando o episódio um pouco carregado, um pouco, vamos dizer assim, cansativo o episódio de estreia. Tanto é que essas piadas dos outros integrantes do Inspector, eles tomam tanto conta do episódio que fica pouco tempo praticamente pro Fire brilhar. Tanto é que no final do episódio ele tem 1 minuto para poder estar parando aquele caminhão tanque que tá para poder invadir e bater naquela mansão lá do doutor, lá do cientista, e resgatar aquele bebê que ele precisa resgatar no primeiro episódio. Ele tem 1 minuto para fazer tudo isso, enquanto o restante do episódio fica focando nos outros dois Spectre e com várias cenas ali com piadinhas meio forçadas, coisas forçadinhas com a criançadinha, coisas meio que fora de hora. Por isso que eu deixo aí ele na décima primeira colocação, a Inspector. Já na 10ª colocação eu vou deixar o Flashman, pessoal. Sim, o Flashman e queridinhos dos Sentais aí dos manchetistas, eu vou deixar aí na 10ª posição como uma das melhores estreias aí, melhores episódios do Tokusatsu. Simplesmente porque eu acho o episódio de estreia também muito carregado no drama, muito também arrastado, e eu prefiro mais que o drama que eles sofrem, né, por terem sido sequestrados lá pelos caçadores especiais caçadores espaciais em 1966, eles terem treinado e vivido no planeta Flash, e depois, né, que passam toda a adolescência deles, eles terem que voltar já na fase jovem e adulta deles para poder salvar a Terra. Eu prefiro que esse drama, esse plot twist da história, ela seja desenvolvida com calma mais nos episódios seguintes, do que de repente querer colocar tudo ali meio que socado no primeiro episódio. Por isso que eu deixo Flashman aí na 10ª colocação. E na 9ª colocação, pessoal, e poderia estar figurando até um pouco mais embaixo, eu até acho que fui meio generoso, é o episódio, por incrível que pareça, vocês vão ficar loucos comigo, mais episódio de estreia do Jaspion, pessoal. Eu não curto muito o episódio de estreia do Jaspion. Por quê? Porque eu acho muito abaixo dos episódios de outros Metal Heroes que eu assisti. Por exemplo, eu acho muito abaixo de Gavan, de Spilvan. Se eu for comparar mesmo com o próprio Gavan mesmo sendo mais antigo, eu acho o primeiro episódio do Gavan 1000 vezes melhor do que o primeiro episódio do Jaspion, sabe? Eu acho o episódio do Jaspion ele muito mal feito em relação à produção, em relação a técnica mesmo no episódio. Parece que faltou dinheiro para fazer um episódio de estreia de uma série, né? Você vê que os outros episódios, até no primeiro arco de histórias do Jaspion, são muito melhores desenvolvidos e produzidos do que esse primeiro episódio. E forçar a barra para querer imitar um negócio meio Star Wars, meio A Nova Esperança no primeiro episódio, eu não acho muito legal. Se você assistir ali os 3 primeiros episódios, você vê que tem muito de Star Wars A Nova Esperança nesses episódios, e eu não curto muito isso. Tanto é que se você assiste o desenrolar de Jaspion, você vê, você percebe com um olhar mais crítico, não tanto com paixão como fã, que o Jaspion ele tinha uma ideia de série, e essa ideia ela foi descartada logo no início, logo nos 2, 3 primeiros episódios. Isso mudou totalmente o futuro da série. Isso daí com certeza passa também pelo primeiro episódio. Então não acho ele tão legal. Ele é um episódio fraco, para falar a verdade, na minha assim, modesta opinião. Por isso que ele tá aí na 9ª posição. E daqui que eu for falar para frente, eu já acho que são episódios bacanas mesmo, que eles poderiam, qualquer um deles aí, figurar nas primeiras posições. Eu vou falar do 8º episódio de estreia, melhor episódio de estreia, que é o Bycrossers. Cara, Bycrossers, mano, é uma ideia, pra quem não sabe, do Shotaro Shinomori. E, cara, é um dos tokusatsu mais ousados, mais exóticos. E por mais que a galera hoje em dia chame ele de tosco, eu coloco ele naquela classificação daquele negócio que é tosco, mas que é legal. Primeiro porque ele tem uma influência total de Spectreman, com aquela voz
lá dos confins do universo, dando as ordens e as instruções para o Ken e para o Ken e Pudim, né? Se eu não me engano, são o nome da dupla lá de irmãos, lá, os irmãos Mizuno, se eu não me engano, né? Segundo, que para eles se transformarem e passar para outra dimensão e chegar na nave deles, que é a base deles, eles usam um guarda-roupa, cara. Mais fantasia que isso não tem. E os vilões também são bons, cara, são bons ali. Os soldados ali que eles enfrentam, meio MIBs, Homem de Preto, cara, o que tem de exótico em Biocrossers tem de legal. Principalmente o primeiro episódio, tem a cena da pedreira, a cena de perseguição dos dois ali, antes deles serem abduzidos pra nave mãe lá, é sensacional. Então assistam que vocês vão curtir muito o primeiro episódio de Biocrossers, inclusive tem um vídeo no canal falando do primeiro episódio, ele tá aqui na nossa 8ª posição. Na 7ª posição de melhores episódios de estreia de Tokusatsu, a nossa lista de 13, nessa sexta-feira 13, eu coloco o episódio de Gavan, cara. O episódio de estreia de Gavan é uma das coisas mais legais que eu assisti em Metal Hero. Primeiro, é disparado pra mim o melhor episódio de estreia de séries Metal Hero. Ele tem muito de ficção científica, ele tem muito aí utilizando de forma positiva e de forma certa, de forma correta, não só jogado lá para usar de forma pretensiosa como o Jaspion usa. Eles usam referências de Star Wars e de Star Trek da forma correta no episódio de estreia do Gavan. Tem muito de ficção científica, tem muito daquela relação de histórias de ficção científica misturada com suspense, quando eles falam de alienígenas, quando eles falam de invasão alienígena, de OVNIs. E o Gavan lutando, cara, é simplesmente aquele negócio sensacional. Ele não tem aquele padrão de luta que os Metal Heroes normalmente têm. Ele tem um padrão misturado com briga de rua, com padrão luta livre de lutar. Um estilo mais ou menos parecido com o que o Spectrum usava. E ele lutando, cara, ele dando pau, seja na forma civil dele, mas como na forma transformada de detetive espacial, é sensacional. Fora que o episódio de estreia tem uma equipe de crianças, de garotinhos, fazendo uma investigação, que eles são a cereja do bolo nesse episódio. Eles dão um clima totalmente especial para esse episódio. É o jeito correto de se utilizar crianças dentro de entretenimento. Uma coisa que a gente vê aí Stranger Things usando de forma criativa e de forma bem assertiva. Cara, muito bacana o episódio de estreia do Gavan, por isso que ele tá na 7ª posição. E na 6ª posição da nossa lista dos 13 melhores episódios de estreia de Tokusatsu nessa sexta-feira 13, eu vou colocar um outro Metal Hero, o Spilvan, porque também, igualmente ao Gavan, ele tem um episódio de estreia muito melhor que Jaspion. Um episódio que você já vê o Spilvan totalmente, vamos dizer assim, estabelecido como herói, ele já fazendo uma invasão a uma base gigante do lado do Império, que é inimigo dele, ele detonando aquela base. E as cenas de luta, né, que a gente vê nesse primeiro episódio também são muito, mas muito bem feitas, parecem cenas de filme, inclusive dele ali batalhando com os veículos dele, né? É um outro episódio também que eu acho muito bacana. Você vê ali que a série ela tem já desde o primeiro episódio uma história muito bem construída, sabendo para onde que ela vai ir. Então o Spilvan coloca aqui em 6º lugar. Já em 5º, fazendo esse bloco das 5 primeiras posições, eu tinha que colocar algo americano, porque os Estados Unidos ele é muito importante sim pro Tokusatsu. E eu coloco aqui na 5ª posição um episódio de estreia de Mighty Morphin Power Rangers, pessoal. Vendo aquele grupo de 5 jovens, né? Aquele grupo de adolescentes que o que eles queriam fazer na verdade é só terminar o dia do colégio deles e continuar azarando ou fazendo academia no restante do dia, e aí de repente de uma hora para outra eles precisarem se unir para salvar e defender o mundo. Cara, Power Rangers ele mudou muito a forma como a gente assistia Tokusatsu, como a gente vê Tokusatsu, pelo menos para mim. E quer queira ou quer não, os Power Rangers ele é muito importante para a manutenção todos esses anos dos Sentais.
O primeiro episódio de Mighty Morphin Power Rangers é muito legal. Eu, quando assisti o primeiro episódio, eu me senti como se eu fizesse parte daquele grupo, como se eu fosse um deles. Eu acho que isso que é o legado do primeiro episódio de Power Rangers, que qualquer jovem, de qualquer adolescente, ele poderia ser apontado pelos Zordon e ser escolhido para defender o mundo. Por isso que eu deixo aí Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers na 5ª posição. Em 4º, um Sentai, Changeman, cara. Changeman, episódio de estreia de Changeman, pra mim, em relação aos Sentais, é o melhor episódio de estreia. Por quê? Porque você vê toda a dificuldade que não só no primeiro episódio, mas que em todos os outros episódios os Changemans iam passar em relação à construção deles como heróis. Tanto é que quando chega lá em arcos finais, o arco da Rames, a gente vê muito de Changeman ainda fragilizado ainda, de ter que estar enfrentando às vezes poderes que são maiores do que a própria capacidade deles. Daí a gente vê logo no primeiro episódio que ser um herói, às vezes você precisa fazer muitos sacrifícios e você às vezes realmente corre risco de você ter que riscar a própria vida mesmo, como eles acabam passando pelo aquele treinamento duro que eles passam lá com o Sargento Book. Então, o primeiro episódio de Changeman é muito legal, porque é um episódio de superação. Eles conseguem sobreviver àquele treinamento e por causa disso que eles conseguem, no meu ver, manifestar ali a força terrena. Então, Changeman, 4º colocado aqui na nossa lista dos 13 melhores episódios de estreia, primeiros episódios de Tokusatsu na nossa sexta-feira 13. O 3º colocado, chegando no nosso pódio, um Tokusatsu que eu nunca tinha assistido e que eu assisti para poder fazer essa lista e eu adorei, X-Draft. Cara, X-Draft, ele é, sem dúvida nenhuma, muito provavelmente, eu não posso afirmar porque eu não assisti ele completo, eu só assisti só a estreia. Mas você assistindo o episódio de estreia, ele demonstra que ele tem tudo para ser dessas equipes de resgate a melhor de todas, cara. Melhor que Inspector e melhor que Soul Brain, porque o episódio de estreia ele é sensacional. Primeiro de tudo, um ônibus ele é sequestrado por um trio de assaltantes e de sequestradores, que eles não têm pudor nenhuma de matar qualquer pessoa que aparece na frente deles. É bala comendo solta, cara. Eles atiram até numa professora dentro do ônibus do lado de uma criança, do lado de um monte de criança, gente. Os heróis, eles se transformam de forma sensacional utilizando aquela caminhonete deles. O líder, lógico, dentro do carro e os outros dois utilizando compartimentos da parte de fora do carro. É muito legal, é muito diferente. E, por exemplo, o líder, né, que é o X-Draft lá vermelho, ele tem poderes parecidos com o Flash, por exemplo, né, dele correr em alta velocidade. Os outros também são bem interessantes também, cada um com a sua personalidade. E a estética, a fotografia e o jeito como eles manifestam e eles utilizam os poderes deles é totalmente diferente até mesmo da trilogia de equipes de resgate que a gente viu anteriormente, com Soul Brain e com Spectre. O episódio de estreia é muito bom, cara. Tem uma cena de resgate com esse ônibus caindo num penhasco, num lago, que é sensacional, é uma das melhores coisas que eu já assisti em Tokusatsu. Então coloco o episódio de estreia de X-Draft aqui na 3ª colocação, e o vice-campeão é uma outra equipe de resgate que é Soul Brain, cara. Um episódio de estreia de Soul Brain é uma das melhores coisas que eu já assisti em Tokusatsu na minha vida, porque, diferentemente de um Spectre, eles já começam um episódio com o líder do Soul Brain totalmente ativo e tentando fazer de tudo para resolver aquele caso do OVNI que invade a cidade de, se não me engano, de Tóquio mesmo, nesse primeiro episódio. E todos os outros integrantes de Soul Brain, eles são muito efetivos. Seja a Soul Jane, seja o outro carinha lá que ele é da equipe, acho que é o Jun também, né? Ele também é muito efetivo. O episódio ele é muito frenético, cara. As coisas acontecem uma em cima da outra. A invasão do OVNI, a descoberta que existe lá uma experiência num cérebro artificial que funciona mais ou menos como o Ultron da Marvel funciona,
como inteligência artificial para querer dominar um outro corpo. Ele quer criar um corpo físico para ele poder ganhar consciência e vida própria, para ele poder fazer as peripécias dele. A forma como o Soul Brain se transforma, a forma como eles entram nessa estação espacial lá do Japão para poder fazer o resgate. Mano, o episódio do Soul Brain, você não consegue respirar um minuto com uma cena de ação ou uma cena de, vamos dizer assim, de pressão, uma atrás da outra. Soul Brain é muito legal, muito provavelmente deve dividir com Extradraft ali como melhores centais de equipe de resgate. Eu coloco o Soul Brain aí na segunda posição, porque em primeiro, meu amigo, melhor episódio de estreia do Tokusatsu dos que eu assisti é Jump Parson. Se um dia você assistir Jump Parson, meu amigo, você nunca na sua vida você vai esquecer de Jump Parson, porque começa com um assunto super atual que a gente está vivendo hoje, que é o coronavírus e a quarentena. E lá é um ataque de um vírus que aconteceu por causa de uma menina que viajou para uma outra cidade e trouxe esse vírus para a cidade dela. E os sintomas que ela tem é igualzinho os sintomas do coronavírus. E aí tem um movimento no Japão para trazer cientistas de outras regiões para poder elaborar uma vacina para salvar a vida dela, porque ela está correndo risco de vida. Ela tem um determinado tempo lá de horas que, se passar, ela vai morrer, além de poder espalhar esse vírus para todo canto. Só que no meio do transporte desse vírus acontece, olha quanta coisa acontece ao mesmo tempo. Acontece um assalto ao banco, e esse assaltante ao banco, ele sequestra a repórter que estava cobrindo a chegada dessa vacina e a vacina. E esse cara que assaltou o banco, ele tá fugindo de uma organização que é uma das organizações que vão ser os vilões, um dos vilões do Jump Parson durante a série. E na fuga desse cara, junto com a repórter, junto com a vacina, essa organização ataca ele. A polícia ainda tenta intervir, mas a polícia não consegue fazer nada, os inspetores especiais não conseguem fazer nada, e de uma hora para outra, sem explicação nenhuma, sem explicar a origem, o Jump Parson aparece, cara. E o melhor que eu acho num personagem, seja vilão ou seja herói, é ele aparecer, ele dar conta do recado, ele fazer o show e você não explicar a origem do cara. Por isso que muita gente teve medo do filme do Coringa, do Joaquin Phoenix, porque o Coringa era um tipo de personagem que ele não tinha a sua origem explicada, e esse era o grande barato dele, igual o Wolverine. E o Jump Parson, no primeiro episódio dele, ele tem essa mesma premissa, esse mesmo espírito, sabe, de você não saber nada de Jump Parson, ele chegar e dar conta do recado. E as cenas de ação, meu amigo, as cenas de tiro e as cenas de explosão, de perseguição com o carro nesse episódio, e olha que era um tokusatsu que foi feito fadado ao fracasso. Eles pensavam assim, utilizavam muito recurso reciclado de outras séries e deu certo. Assista Jump Parson, cara, porque é um tokusatsu sensacional, com vários plot twists dentro da série e com várias reviravoltas. E esse primeiro episódio ele termina de uma forma tão legal, galera, e sem explicar a origem do Jump Parson, que você não tem como você assistir o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante no prosseguir da série. Mas tá aí, pessoal, eu fiz essa lista aproveitando a sexta-feira 13 hoje para contar, na minha opinião, hoje atualmente, quais são meus 13 episódios de estreia, primeiro episódios de Tokusatsu que eu acho mais legais. Essa lista pode mudar conforme o passar dos meses, do tempo, e eu quero que vocês façam a sua lista. Deixa um curtir aí no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo aí, falou? Só para avisar, pessoal, domingo eu vou estar no canal Otaloucos participando de uma live, junto com uma galerinha bem bacana a partir das 6h30 da noite. Entre no canal do pessoal do Otaloucos, que eu vou participar de uma live, já se inscreve lá no canal, e domingo a gente se vê na live deles lá depois das 6h30 da tarde, hein?